Moacir Torres, eu acho que é um quadrinista, cartunista, escritor, que já está aí no mercado há 40 anos, mais ou menos. Eu nasci no ano de 1957, numa cidade chamada Agudos, onde tem muita cerveja. Foi aí que eu nasci, aí mudei para o Paraná. Daí, depois de um ano e tal, aí mudei para o Paraná. Ah, tem boas lembranças. Quando eu morava no Paraná, eu morava em sítio, então eu tive assim, o prazer de estar convivendo com a natureza, com os animais, com as plantas, com tudo que é de um sítio que é legal, né? Que hoje em dia quase o pessoal não dá valor, né? Uma lembrança maravilhosa assim da época era assim, das brincadeiras, dos banhos nos rios, passear no meio dos matos. Acho que é isso que é legal. E aí então eu fiquei até os 4, 5 anos estudando não, brincando, tal. E depois dos 5 anos já começou a trabalhar já na roça, o pai já levava a gente, colher batata, era plantar mandioca, era cortar cana, era fazer de tudo lá, entendeu? Tudo que eu faço hoje em dia, de quadrinhos, ou na parte de literatura, eu coloco muita coisa da minha infância, que eu trouxe de lá e que eu tenho na minha memória, e eu vou colocando ingredientes diferentes, mas sempre ligado daquela época. Então é isso que fica legal nas historinhas e tal. Quando eu criei o meu personagem, o Lourenço, que é um personagem que é do sítio, do interior, foi por causa disso, sabe? Porque e aí, geralmente nas histórias que eu conto tal, é falando a história do Lourenço convivendo lá, vamos dizer. Seria eu. Então eu já gostava assim, porque naquela época tinha tipo novelas no rádio. Aí tinha uma novela que chamava Jerônimo, Herói de Sertão, né? Aí então, bem interessante, e futuramente foi transformado em história em quadrinho. Então eu comecei a curtir o Jerônimo daquela época, que depois virou em quadrinhos, aí que eu comecei a curtir história em quadrinhos e falei assim, não, vou fazer história em quadrinhos. Eu já fui feirante, já fui açougueiro, quando era mais novo ainda, cheguei até a catar reciclado, que hoje em dia fala reciclado, na minha época era catar lixo mesmo, entendeu? É sério mesmo. Penso que às vezes a gente tá rico, tá milionário, mas não, eu fui lá no lixão catar reciclado para poder ganhar o pão nosso de cada dia, porque eu não sou de família rica, eu sou de família pobre. Foi de lá que eu comecei a tomar gosto por cor, por desenho, essas coisas. Sabe por quê? No lixão eu acabei achando no meio do lixão lá uma caixa cheia vamos dizer, guache, aquelas tintas guache. Tudo já meio estragado e tal, mas era moleque e tal, eu levei pra casa e lá que eu comecei aí rabiscava, aí já pintava, aí usei aquelas tintas. Foi assim. Acho que a lembrança marcante mesmo foi essa do lixão, sabe? Que eu estava ali, mas eu estava ali, eu não gostaria de estar ali, mas a situação da minha família, a minha situação, nós precisaríamos ter o alimento de cada dia. Então eu ia ter que tirar da onde? De reciclado do lixão. Foi daí. Porque eu tirei uma lição dali. Porque você vê que tudo que está por aí, todo mundo acha que está nas mil maravilhas, mas não vê aquele que está lá no lixão. E eu, infelizmente, eu vivi naquele meio do lixão.
Você chegou a passar fome? Não, fome, graças a Deus, não passei. Necessidade sim, mas fome não. Na realidade foi com 12 anos que eu participei de um concurso na TV Cultura e assim, tinha um programa na TV e eles organizaram um concurso de desenho lá e eu já como desenhava alguma coisa lá, falei assim, vou participar, né? Mas participar assim numa boa, não estava com pretensão de ganhar. Mas graças a Deus eu consegui e ganhei, né? Aí no dia que eu fui receber o prêmio na TV Cultura, aí eu recebi o prêmio e tal, o prêmio era, sei lá, nem lembro mais o que era o prêmio. Mas foi importante porque eu ganhei o maior prêmio, que eu fui convidado a trabalhar na seção no departamento de arte da TV Cultura, pelo diretor de arte que estava lá, ele que ajudou a organizar o evento, o concurso, aí ele então falou assim, Márcio, você não quer começar como auxiliar de desenhista lá no departamento, aí você vai aprendendo e tal. Aceitei numa boa e esse foi o meu maior prêmio que eu tive. Chegou uma hora que você vê que você tem que dar outros voos. Aí eu pedi demissão da TV Cultura e fui trabalhar em outras, tipo em agências de propaganda, fábricas de brinquedos, esse tipo de coisa. Só que assim mesmo eu ainda não estava contente. Falava assim, eu pensava isso aqui não é pra mim, entendeu? Eu gosto de liberdade, eu gosto de ficar tranquilo, né? Não gosto de ter patrão. Então aí eu fui trabalhar por conta, né? A turma do Gabi, então, foi em 1975, quando eu já estava na TV Cultura nessa época. Aí numa noite assim, veio um sonho na minha cabeça, eu tive aquele sonho, fiquei a noite inteira sonhando. Às vezes acordava e aquele sonho vinha na minha cabeça. Acordei acho que umas 4, 5 vezes e aquele sonho na minha cabeça. Daquele garotinho, daquele cachorrinho, aquele garotinho, aquele cachorrinho ia em circo, estava numa televisão. No outro dia acordei e falei, meu Deus, mas que sonho. E eu lembrei, sonho é difícil você lembrar por inteiro. Naquele sonho eu lembrei assim por inteiro o sonho. Então eu penso assim que acho que Deus queria que aquilo não era um sonho, talvez era uma visão falando que era para eu usar aqueles personagens, aquele bonequinho, criar eles. Aí no outro dia eu fiz o rabisco, comecei a rabiscar e tal, e aí fui criei o Gabi, o cachorrinho, e com o tempo fui incorporando outros personagens, que aí sim comecei a criar baseados em pessoas conhecidas. Porque eu tenho várias famílias de personagens, não sei se você sabe, famílias são tipo diferentes. Então eu tenho 10 famílias de personagens, que no total dariam 250 personagens. Então eu comecei a trabalhar até com uma outra família de personagens, e aí eu vi que o leitor não queria saber daqueles personagens. Aí eu falei assim, não, é aí que eu tenho que pôr o Gabi. E aí comecei a trabalhar com o Gabi, e aí todo mundo começou a gostar, as crianças até hoje, adulto gosta também. As historinhas são histórias assim que é para levar mesmo a criança a continuar lendo as histórias, entendeu? E depois entrei também na área, assim, por exemplo, de revistas de atividades educacionais, como Sete E's, Cruzadinhas, para ajudar a criança na alfabetização. Então a turma do Gabi é isso, é educacional. Depois aí ele acaba conhecendo o Serginho Bacana na escola, que é um garoto mais radical, ligado mais nas coisas radicais, skate, surf, essas coisas, entendeu? Aí depois surgiu o Lourenço, que é aquele Lourenço lá do interior, lá do Paraná, entendeu? Aquele Lourenço. Então ele passa a ser o primo do Gabi. Aí passou um circo na cidade do Gabi, aí ele foi lá no circo, ele conheceu o Peruquinha, que é um palhaço, que faz parte da turma do Gabi. Aí eles ficaram amigos, aí então onde o circo estava, pertinho, o palhaço ia lá visitar o Gabi, a turma dele, aí então se juntava todo mundo, então era aquela farra. Nas histórias a gente conta mensagens,
tipo mensagem para que, assim, do bem, nada de maldade, entendeu? Para as crianças, porque criança, ela vai pelo que ela lê. Se ela lê aquelas coisas que são do mal, ela, no fim, ela vai, de repente, ela pode ir para o caminho do mal. E o nosso trabalho é tentar levar ela para o caminho do bem. Você vê assim, que o seu trabalho está sendo reconhecido, e que a criança, ou quem seja quem está vendo, está curtindo aquilo, entendeu? Eu via centenas de vezes, eu cheguei a ver. Então, sabe, você vê a alegria da criança ao pegar aquela revista e, nossa, sabe, isso aí não tem coisa que paga. Isso aí é o mais importante para ela. Eu fui no fundo do poço. Se existir isso mesmo, essa história que você vai no fundo do poço, eu já fui no fundo do poço. Só que Deus me resgatou de lá e me fez me voltar ao normal, entendeu? Aí batalhar e continuar, insistir, a falar assim, não, você tem que continuar, essa é a sua função, é seu trabalho, eu que designei você para fazer isso, e foi isso que aconteceu. Eu comecei numa editora fundo de quintal. Não existia nenhuma revista, era uma gráfica na época. Eu comecei nessa editora, era só eu. Aí depois a editora foi crescendo, claro, fui crescendo juntamente com a editora. Aí teve uma época que eu cheguei a ter mensalmente cerca de 10 revistas de atividade todo mês, em todo o Brasil, nas bancas. Então era trabalho que não era só eu que fazia, aí naquela época eu já tinha uma equipe. Só o que aconteceu depois de 15 anos? Depois de tanto eles explorarem a gente, um dia assim, de um dia para o outro, como no sonho que eu tive, aquilo foi realidade. De um dia para o outro eu recebi uma notícia que eles iam cancelar todas as revistas. O que aconteceu? Eu fui parar direto no hospital. Depressão. Esse é o fundo do poço, entendeu? Aí o que aconteceu? Eu fiquei lá uns tempos no hospital, fui me recuperando, melhorando e ganhava aquela grana mesmo, que não é merrequinha, não era grana que eu ganhava. Você imagina assim, você saber que amanhã você não vai ter essa grana. Porque se você ganha uma quantidade, vamos dizer, grande, você tem a sua vida é diferente. Se eu sou pobre, pô, é maravilha, eu sou pobre e a gente vive, pobre vive. Mas você tinha uma grana, eu tinha uma grana assim que maravilhosa. Aí da noite pro dia acabou tudo. Você tem uma casa para sustentar, família para sustentar. E aí o que acontece? Tem famílias que se desmancham quando acontece uma coisa dessa. E o meu fundo do poço foi esse. Se hoje em dia talvez a turma do Gabi está mais conhecida ainda, foi graças à internet. Porque na internet é uma coisa que você não paga nada praticamente, né? E aí lá você disponibiliza todo o material que você deixa guardado que não tinha como você colocar. Na internet você coloca, aí quer dizer, se você atingir, vamos dizer, 5 mil pessoas, na internet você vai atingir 100 mil pessoas. Então é muito interessante a internet e ajuda no trabalho também, porque eu, por exemplo, continuo no mesmo esquema ainda, eu faço trabalho manual, eu sou no artístico mesmo, entendeu? Eu crio lá, tal, a gente faz os quadrinhos e tal, mas na parte que é o mais difícil, que é a colorização, que sempre foi o mais difícil, por exemplo, o computador é a melhor ferramenta, o Photoshop é que a gente usa para colorir todas essas histórias. Eu só tenho que agradecer o meu público, tanto os antigos, os de hoje, os que ainda virão, e eu acho que como antigamente eu tinha aquelas pessoas que falavam assim, não vai dar certo e tal, e eu insisti, continuei e venci. Acho que todos vocês se têm um objetivo na vida, vocês têm que lutar por esse objetivo. É claro, pensando que você vai ter
tropeços, talvez não fundo do poço que nem eu, mas vai ter tropeço, mas você tem que continuar e falar assim, vou em frente e tentar conseguir os seus objetivos. Acho que esse é o caminho. No início de tudo, a minha inspiração foi o Ziraldo. Eu curtia muito o trabalho dele, que saía no gibi, que era na época que eu era moleque, que é Pererê, que depois já relançaram tudo Pererê. E depois disso ele inventou o Menino Maluquinho e outros personagens, mas eu sempre curti o trabalho do Pererê. Então o meu trabalho, assim, ele já tem assim, um pouco do trabalho do Ziraldo, sabe? E o mais gostoso de tudo foi que eu sempre fui fã do Ziraldo. E um dia acabei conhecendo o Ziraldo. E aí eu peguei aquela, vamos dizer, a filosofia de vida do Ziraldo, de trabalho, de como ele age, tudo, e eu segui os passos dele. Ele, para mim, ele é um mestre, entendeu? E graças a Deus eu estou seguindo os mesmos passos do Ziraldo. Eu agradeço até ao Ziraldo, porque ele sabe, foi meu ídolo, é meu ídolo e vai ser sempre meu ídolo. Mas a inspiração foi ele. Mas ele tem o trabalho dele, eu tenho o meu e nós vamos em frente. Desenhava em cima de uma máquina de costura da minha mãe. Enquanto ela não estava costurando, ela fechava lá e eu já estava lá desenhando em cima. Entendeu? Às vezes ela chegava lá e já para mandar eu cair fora lá da máquina de costura, ela já chegava e falava assim, ô meu filho, para de fazer essas coisas aí, você não vai ganhar nada com isso, vai arrumar um emprego, vai trabalhar, entendeu? E aí, fazer o quê, né? Mas eu continuava desenhando. Eu acreditava naquele sonho, isso que é importante.